há uma divergência entre fato e opinião. Então, hoje nós vamos aprender o que de fato é fato e o que de fato é opinião. Vocês estão vendo aí essa imagem, duas pessoas discutindo entre si, um dizendo que isso é fato e a outra pessoa dizendo não, isso é opinião. São algo muito importante para que a gente possa aprender. Então, é muito importante saber a diferença entre fato e opinião, principalmente na leitura dos veículos de comunicação ou quando debatemos um tema político, né? Ou seja, um tema polêmico. Então, ali quando nós estamos escutando ou lendo uma reportagem, nós temos que discernir o que é fato naquela notícia ou o que é uma opinião. Bom, e o que é fato? Fato é algo de conhecimento de todos, quer dizer que todo mundo conhece, todo mundo sabe daquele ocorrido. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documento ou de outras formas de registro. Então, nesse caso, o que é fato? Fato é tudo aquilo que eu posso comprovar, que tem documentação, que tem provas de que aquilo aconteceu. O crescimento, um exemplo, o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Isso é verdade ou não? Verdade, né? Então, nesse caso, se isso é uma verdade, é um fato. Tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for real, isso é um fato, porque tem probabilidade, quer dizer que tem certeza de que aconteceu ou que acontecerá. O aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras, isso é um fato? É sim. É verdade? É verdade. Então, se é verdade, isso é chamado de fato. Então, o fato pode ser uma coisa que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira, através de algum documento, número, vídeo, registro e etc, etc. Então, aprendeu o que é fato? Então, quando você escutar alguém falar sobre fato, aí você vai lembrar. Então, fato é tudo aquilo que se pode comprovar, que é real, que é verdadeiro. Isso é um fato que se prova com números, com dados estatísticos, etc. Isso é fato. Então vamos ver alguns exemplos do que é fato. Vocês estão vendo aí alguns exemplos do que é fato. Olha o exemplo aí. Houve aumento da taxa de criminalidade em Vila Velha, Espírito Santo. Isso é verdade. E se é verdade, isso é um fato. Outro exemplo, Pelé é o rei do futebol. Isso é um fato. Esse foi um título que a mídia deu a Pelé há muitos e muitos anos, porque ele é o jogador de futebol, foi o jogador de futebol que mais teve destaque no planeta. E ele ganhou esse título, rei do futebol. Isso é um fato. Isso é verdade? É verdade. O Brasil já tem mais de 50 mil mortos da Covid-19. É verdade? Tem mais de 50 mil? Pode-se comprovar? Então, nesse caso, isso é um fato, é real. Atualmente já passa mais de 60 mil. A capital do Brasil é Brasília. Isso é verdadeiro, gente? É, né? Então, se é verdadeiro, isso é um fato que se pode comprovar. Nossa capital é chamada de Brasília. Outro exemplo. Mais de 78% do povo brasileiro apoia a democracia. Isso é verdade? É verdade. Recentemente saiu uma pesquisa que 78% do povo brasileiro é a favor da democracia. Comprovado através de pesquisa. Então, se é comprovado, isso é fato. A caneta é vermelha.
Se eu pego uma caneta e eu comprovo que ela é vermelha, então nesse caso isso é um fato. Se eu estou vendo, se há comprovação, então isso é fato. Se eu digo, esta caneta é azul, tem como comprovar? Pela cor. Então nesse caso isso é verdadeiro. E sendo verdadeiro, isso aqui é um fato. Entendeu o que é fato? Então, fato é aquilo que é real, que é verdadeiro, que aconteceu, que se pode comprovar através de documentação, de número, de registro, de qualquer maneira. Ok? Então, já aprendeu direitinho. Vamos agora dar prosseguimento. Vamos agora ver, você já aprendeu o que é fato. Agora nós vamos ver o que é opinião. O que é fato não é opinião. Opinião é a maneira particular de olhar um fato. Ou seja, todo mundo tem um olhar diferenciado para qualquer coisa, tem uma opinião sobre qualquer coisa. Então, por isso que é chamado uma maneira particular de enxergar aquilo ou aquela coisa. A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Então, a minha opinião ela vai divergir de acordo com vários fatores, várias situações e circunstâncias. Olha esses exemplos aqui, esses dois exemplos. Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Ué, você acha que por ser baixinho não pode jogar futebol? Claro que pode. Não tem nada que comprove com a pessoa de baixa estatura não possa jogar futebol, não é verdade? Então, nesse caso, isso é a opinião dele, particular daquela pessoa. Os homens que assistem novela são bons maridos. Tem como provar isso, gente? Não tem como provar. Então, se não tem como provar, isso aí é uma opinião da pessoa. Como comprovar que os homens que assistem novelas são bons maridos? Será que isso é verdade? Foi feita alguma estatística? Onde saiu isso? Tem probabilidade? Tem dados estatísticos? Então não tem. Isso é uma opinião. Não tem como se comprovar. Ok? Aprender aí o que é opinião? Vamos mais à frente. Então, opinião é uma interpretação pessoal de um fato. Aquilo que eu enxergo pessoalmente referente a alguma coisa. Não se pode comprovar. Então, a opinião eu não tenho como provar. Deixa dúvidas quanto à veracidade do fato, ou seja, um modo particular de olhar um fato. Exprime uma opinião particular, o que a pessoa acha ou pensa a respeito. Então, nesse caso, é um modo particular que a pessoa tem de enxergar determinada coisa. Então, o que eu olho, o que eu enxergo de uma maneira, a outra pessoa não enxerga. Eu tenho um modo de pensar, uma maneira de pensar, a outra pessoa tem. Isso é opinião. Então, vocês estão vendo aí uma capa do jornal, Jornal do Comércio, e tem assim vários destaques nessa capa. Uma delas é eleições 2020 adiadas para 15 de novembro. Isso é verdade, gente? Isso é verdade? Isso é verdade. Aí eu pergunto, lanço essa pergunta para você. Isso aí é um fato ou é uma opinião? Eu sei que você já aprendeu, né? Aí você respondeu. Não, isso é fato, é verdade. Isso é um fato. Realmente comprovado. Foi recentemente, essa semana, foi aprovado, foi assinado que irá haver uma mudança no calendário eleitoral. Isso aí é um fato. Afinal de contas, tudo que passa nos jornais, né? Jornais, revistas, elas são fatos. Todas elas são fatos comprovados. Porque a tendência é de estudarem, dos redatores estudarem, dos repórteres estudarem, passarem a limpo aquela notícia para depois virem a publicar. Então, é fato.
Bom, qual é a máxima? Qual é a máxima? O que significa máxima? Qual é a ideia central de tudo isso? Essa frase aí, muito importante. Você está vendo. Para ter sua opinião respeitada, respeite a opinião dos outros. Bom, se eu quero que a minha opinião seja respeitada, eu também tenho que respeitar a opinião do outro. Ok? Essa é a máxima. Eu respeito para ser respeitado. Ok? Essa daí é a máxima. Olha essa aqui. Este é o melhor jornal do país. Pergunto para vocês, tem como comprovar que aquele jornal é o melhor do país? Não tem, é verdade? Porque alguns acham que seja, outros que não. Então, nesse caso, quando deixa dúvida, quando não tem como comprovar, isso é o quê? Uma opinião. Esta afirmação contém apenas uma opinião pessoal sobre o jornal. Uma só. Não existe nenhuma prova de que a afirmação seja verdadeira. Para isso seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Seria impossível, né? Pode concordar ou não com a opinião. O que não se pode é prová-la. Então, nesse caso aí, você vê logo lá no título da matéria, no título que está em destaque, que isso aí é uma opinião. Este é o melhor jornal do país. Não tem como comprovar. É uma opinião pessoal da pessoa, né? Não se pode comprovar se aquilo é verdade ou não. Olha essa segunda frase aí para vocês. Este jornal tem mais de 80 mil assinantes. 80 mil assinantes. Então, nesse caso aí, já mudou o significado. Ele tem 80 mil assinantes. Se tem 80 mil assinantes, é números. Então, quer dizer, são dados estatísticos, quer dizer, tem como comprovar que aquilo é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, esta frase é fato, né? Essa afirmação apresenta, de fato, um fato que pode ser provado através de consulta à empresa. Logo, ela é muito diferente da primeira porque permite a verificação. Como permite a verificação? Através dos dados numéricos, através da quantidade de 80 mil. Então, tem como a empresa provar que é 80 mil assinantes. Então, nesse caso, quando se comprova um fato real, verdadeiro, então aquele assunto é fato. Adiante, aí vem, nessa tirinha, é opinião. Você fazendo a diferença. Porque as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Pergunta. A IH diz o seguinte: porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Ele pergunta: quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Interessante, né? Então, nesse caso aí, a frase de H é uma opinião pessoal dele, porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Isso é o que ele acha. Então, se é o que ele acha, isso é a opinião pessoal dele. Em tudo, em leituras, em revistas, em jornais, em tudo nós encontramos algo que é fato e também algo que é opinião. Você só precisa discernir o que é fato e o que é opinião. Quando lê, quando você discerne, não, isso aqui tem como comprovar. Se tem como comprovar, fato. Não, isso aqui não tem como comprovar. Se não tem como comprovar, ali é uma opinião, ok? Vamos lá. Olha aqui. Por que a gente brinca de guerra e não de paz? E por que não temos bons exemplos?
é porque não temos bons exemplos. Eu serei o americano destemido, defensor da liberdade e da democracia. E você pode ser o professor comunista, ateu e asqueroso. Bom, vocês estão vendo aí que existe as palavrazinhas aí que são pessoais. Então, se há uma impessoalidade, isso é uma opinião. Não há como se comprovar o que o personagem está dizendo. Olhem então alguns exemplos de opinião. A escrita com a caneta vermelha é mais bonita. Ué, é verdade? Só com caneta vermelha a sua caligrafia fica mais bonita? A sua caligrafia fica mais bonita com escrita de caneta vermelha? Não, né? Pois é verdade. Então, nesse caso aqui, se não é verdade, isso é uma opinião da pessoa. Não tem como comprovar que se escrever com a caneta vermelha, ela se torna mais bonita. Isso é uma opinião pessoal da pessoa. O Flamengo é o melhor time do mundo. Uai, tem uns que acham que é o Corinthians, outros que é o Barcelona, e assim vai. Cada um tem sua preferência. Não tem como comprovar que o meu time, o Flamengo, é o melhor time do mundo. Se não tem como provar, não é verdadeiro, então isso aí é uma opinião, ok? Olha o outro. O governo deveria abrir as escolas. Você acha mesmo? Porque tem outra grande parcela da população que acha que não. Então, isso aí são opiniões pessoais de cada um. Ivete Sangalo canta melhor do que Cláudia Leite. Isso é verdade, gente? Será que Ivete Sangalo, a cantora baiana do axé, ela canta melhor do que Cláudia Leite? Existe como provar isso? Não, porque tem uns que preferem Cláudia Leite, outras pessoas Ivete Sangalo e outras pessoas. Então, não tem probabilidade, isso aí é sua opinião. Pinha é a melhor fruta do planeta. Será? Para você. Para mim, não. Para mim, seja a pera, a maçã, o abacate. Então, se não tem como provar, isso é uma opinião pessoal. O povo brasileiro é o povo mais alegre do mundo. Será que é? Existe provas de que o povo brasileiro é o povo mais feliz, que anda alegre, feliz do mundo? Será que é verdade? Não tem como provar, não é verdade? Então, se não tem como provar, opinião, porque os americanos podem dizer que sejam ele, os noruegueses, os indianos, os canadenses. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Será que é verdade? Para você, ela é a melhor mãe do mundo. Mas para mim, é a minha. Então, tem uma particularidade. Então, nesse caso aí, isso é opinião pessoal. Os melhores carros são feitos nos Estados Unidos. Ué, será verdade, gente? Você acha que os melhores carros são aqueles que são feitos, produzidos nos Estados Unidos? Porque os alemães podem dizer que sejam deles. Os brasileiros não, são os meus. Então, não tem como provar que os carros americanos são os melhores. Então, se não tem como provar, opinião. A aula de português é muito chata. Será? Para você. Mas para outra não. Talvez diga que seja história. Para outras pessoas seja matemática. Para outras seja inglês. E assim vai. Então, isso é a opinião pessoal da pessoa. Entendeu o que é opinião? Certo? Vamos passar adiante? Ok. Bom, aqui tem essas atividades que eu vou explicar direitinho para que vocês possam fazerem em casa. Vai ficar gravado e você vai colocando, anotando no seu caderno. Escreve
A, B, C, todas elas, e ao lado você escreve se é fato ou é opinião. Você já sabe que fato é aquilo que é verdade. E opinião, você já sabe que é aquilo que é pessoal. É uma opinião pessoal sua. Então, cada um de vocês irão fazer essa atividade. Os americanos são amigáveis. É verdade, gente? Que os americanos são amigáveis? Então, você vai colocar aí, ou se isso é fato, ou se isso é opinião, ok? E assim sucessivamente, cada uma delas vocês irão colocar ao lado, fato se for verdade, opinião se não tem como comprovar, aquilo que não tem como provar, ok? O segundo diz, você vai marcar aí F, nessas alternativas aí, você vai marcar F para fato, ele vai escrever no parêntese a letra F, se for fato, aquela frase for fato, ou se for opinião, você coloca um O. Então, você coloca F para fato e O para opinião, ok? Os mineiros desperdiçam menos águas que os goianos. Isso é verdade, gente? Tem como comprovar? Já dei a dica, né? Aí você coloca F para fato ou O se for opinião. Fábulas fabulosas. A causa da chuva. Essa fábula é de Milor Fernandes. Vamos ler comigo? Então você concentra aí, você vai lendo devagarzinho. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que iam chover logo, outros diziam que ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Uns diziam que ia demorar e outros diziam que ia chover logo. Chove só quando... Aí diz, logo os outros diziam que iam demorar, mas não chegava a nenhuma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro. Esclareceu a galinha. A galinha disse que só ia chover quando caísse água no seu galinheiro. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que só a chuva, quando as folhas das árvores começam a cair, a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva e a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história: todas as opiniões estão erradas. Ok? Então, seguindo adiante, você vai fazer essa atividadezinha que eu vou ler aqui para vocês, olha. Por que os animais começaram a discutir sobre a chuva? Né? Então, houve um motivo. Qual foi? Aí você vai responder aí no seu cadernozinho, tá certo? Perguntas e respostas. O segundo, para responder sobre quando cairá a chuva, cada animal deu sua opinião. Para você, qual a definição abaixo explica melhor o que é opinião? Então, para você, qual é a mais importante, quer dizer, a melhor definição de opinião? É a letra A ou a letra B? Aí você vai marcar um X. O terceiro, para você, quais são os sinais de que vai chover? Isso é um fato ou opinião? Então, nesse caso aí, você vai escrever na sua opinião. Quais os sinais que mostram que vai chover? Aí você coloca, escreve, coloca ponto e vai dizer se isso que você escreveu é um fato ou é
uma opinião. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha gostado e muito mais do que isso, que tenha aprendido, ok? Boa sorte e boa aula. Até mais, até a próxima. Tchau.